fucking fight back. Ô, Vampi, sobre o Pedro ainda, né? Porque o Pedro tem esses números, são números impressionantes, são números ali de um atacante que hoje é um dos principais 9 do Brasil, se não for o principal. Agora, tinha muito na época do Vitor Pereira, o Pedro tem que marcar mais. O Pedro não marca muito mais, não marca muito na frente. Um goleador, ele tem que marcar. É o quê, ô Viga? O que ele tem que marcar, ele marca, que é gol. Isso que eu ia até perguntar. Isso que eu ia até perguntar. Tem que cobrar do Pedro marcar se ele faz tanto gol no futebol moderno ou não? O Pedro tá ali pra fazer gol, pô. O cara, eu sempre cito exemplo aqui que eu fico olhando assim, a qualidade de atletas que o Flamengo tem, de boa qualidade, se esses caras jogarem, todos eles o que sabem, e tem que jogar o que sabe, porque são atletas que estão no time que tem a maior folha da América do Sul, quase 35 milhões. Imagina só, você pega ali, fecha o olho e faz um ataque com Pedro e Cebolinha. O Cebolinha jogando muito. Eu quero Pedro e Bruno Henrique que tá votando. Eu quero Pedro com o Gabigol. Eu quero o Gabigol com o Marinho, se voltar a jogar bem. Eu quero... Aí você olha lá no fundo, hoje não dá pro Davi Luiz nem o Felipe Luiz. Você tem... Olha o que você tem ali. Você tem o Rodrigo Caio, se tiver em condições legais, joga bem. O Pablo não é um zagueiro qualquer. Você tem um lateral direito que acabou de vir da Copa do Mundo, que é o Varela. Você tem o menino aí subindo. Tá brincando, hein, Vampiro? Não, mas jogou a Copa do Mundo. Se jogar. Tu tá se brincando. jogar. Eu fico em casa. Beto, pra encarar esse Flamengo aí, eu sei assim, 11 contra 11, você pode montar um time no Brasil, mas pra uma temporada de 38 rodadas, várias competições, o Flamengo tem plantel pra jogar os 3. Tem. Tem mais do que o Palmeiras, tem mais do que o Atlético. Tem jogadores mais interessantes, pô. Se você chegar assim, não jogou Davi Luiz e Fabrício Brum, e quiser montar uma zaga, Pablo e Rodrigo Caio, é ruim? Bruno Prado, otimista com o São Paulo e no Flamengo? Acho que sim, é um bom técnico, tinha um elenco forte, mas, claro, vai ter um jogo em cima do outro, ele não vai ter muito tempo para treinar o time, vai ter que conseguir resultado, se não conseguir resultado rápido vai ser cornetado. Então, mas ele é um técnico muito bom e o elenco é muito bom. Então, acho que pode dar certo, sim. Até que ponto, não dá para saber. Mas o time tem tudo para render bem. É um dos candidatos aos títulos que disputa. O Flamengo entra no Brasileiro como candidato ao título, na Libertadores, na Copa do Brasil. Tem um elenco com opções e o São Paulo é um técnico competente. Aí depende da sequência, depende de como ele vai ser recebido, de como vão encarar as derrotas, que as derrotas vão acontecer. Não tem como não perder, vai perder jogo. Então, tudo depende de circunstâncias. Mas é um dos melhores técnicos da América do Sul, com, para mim, o melhor elenco ainda, pelo menos no papel da América do Sul. Não é que... Todo mundo sabe que eu não torço pro Flamengo mesmo, ó. Mas o Flamengo, eu vou te falar, o Flamengo ganha a Copa do Brasil, o brasileiro tranquilo. Não vejo time no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, que ganhe 2 jogos do Flamengo. Eu acho que... Olha aí, não tem time no Brasil que ganhe 2 jogos do Flamengo com plantel... Calma, então repete que eu quero isso gravado. É verdade mesmo. Então repete. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro não tem... Porque sabe o que eu tô falando? Porque é 38 rodadas, aí ele volta. Não tem time que ganha do Flamengo 2 vezes. Aí você fala assim, o Fluminense foi campeão, mas ganhou uma e o Flamengo ganhou outra. Tô falando ganhar 2 vezes o Flamengo. E na Libertadores... Tá, mas você acha, vamos lá, de Brasileirão. Brasileirão e Copa do Brasil, vai ter que ir e voltar pra pegar o Flamengo. Você acha esse Flamengo mais regular que o Palmeiras? O Palmeiras pode ganhar o Flamengo num jogo... Pode mas é isso que eu tô te falando, a regularidade. Agora, o Palmeiras tem menos jogo. Eu tô falando de regularidade. Mas aí no campeonato, na Libertadores, é um jogo só e a decisão é no Maracanã. Aí pode aparecer qualquer coisa numa tarde ou no domingo, mas em 2 jogos, difícil alguém tirar o Flamengo da Copa do Brasil e do Campeonato Nacional. O Flamengo muda muito de patamar com o São Paulo. Muda muito. Mas eu acho o Palmeiras... Eu acho que o Palmeiras bate muito de frente com o Flamengo. Pode perder um jogo pro Inter, mas vai ter outro jogo. O Palmeiras está no estágio tático adiantado, é óbvio. É isso. Trabalho de 3 anos. Mas eu acho que o essas opções aí que o Flamengo vai conseguir tirar praticamente tudo desses jogadores. Vai demandar um certo tempo, é óbvio, né? Mas ele tem... Hoje eu tava vendo... A vitória do Flamengo, a primeira vitória do Flamengo na fase de grupos, na estreia do técnico Jorge Sampaoli, 2-0 para cima do Ñublense. Você curtiu aqui, inclusive, as emoções desse jogo nos canais ESPN. Sim, desse curto espaço que teve para preparar o... aqui que podem acontecer.
entre esse treinador e esse grupo de jogadores, a temporada do Flamengo pode ser muito, mas muito boa mesmo. Mas o Flamengo não podia esquecer ali o que ele vai querer. A linha de 3, que muitas vezes com o Thiago mais à frente, depois uma linha de 4 com o Wesley, ele mostra que não tem isso de linha de 3 fixo. Ah, mas a torcida fica com essa coisa de linha de 3 na cabeça, não tem problema. No segundo tempo eu mostro a torcida que pode ter. Então, era o que dava para o São Paulo ter feito. Não foi exatamente o melhor Flamengo que a gente vai ver, talvez, até o final da temporada. Acredito em evolução, como falou o Pedro. Mas era um Flamengo que tinha que entregar uma mobilização ali de início. Um Marinho muito mobilizado, acho que com muitos erros técnicos, mas muito mobilizado, querendo. Acho que tem falhas em recomposição, tem falha até de toques simples na bola, mas é ele que participa de um primeiro gol, é ele que acha o Pedro depois de uma roubada de bola para um segundo gol. Então fica um pouco com essa cara do Sampaoli. Ajustes precisam ser feitos, normal, 48 horas, pouco mais de 48 horas que o Sampaoli foi apresentado. Mas tinha que vencer com alguma coisa do que o Sampaoli projeta de time, deu para ver no desenho. Tinha que vencer com alguma mobilização inicial, de que se não foi o primeiro tempo inteiro, mas marcando, pressionando, como fez contra o Curitiba, porque o adversário era muito fraco. Tinha que dar esse passo, tentar virar essa página e dar o direito ao torcedor de olhar e falar, pode ser que venha alguma coisa aí diferente do que a gente viu nas últimas semanas. Eu não me sinto melhor que o Jorge Jesus. Porém, se o Flamengo não andar ao longo da temporada num nível alto, tirar os atacantes, ele podia tirar o Gabigol e o Pedro do time, ele podia colocar um jogador pior, ele podia jogar com linha de 4, com linha de 3, ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele pega um time que não vinha jogando nada e que tinha uma postura muito ruim. O que eu tenho mais a elogiar hoje, e eu espero que isso dure, porque isso vai ser fundamental para o tipo de jogo que ele quer produzir funcionar, foi exatamente a postura dos jogadores. Porque contra o Maringá, por exemplo, né, e o Flamengo tinha perdido na estreia da Libertadores para um time fraco, a gente viu no segundo gol, o goleiro do Maringá pega a bola, o Gabigol e o Everton Ribeiro estão dentro da área, de costas, largam. A bola é jogada do lado direito, Cebolinha de longe está marcando, o jogador recebe a bola no meio, lança para o cara do lado direito, de repente tem um 3-3, parecia um contra-ataque no lance em que o Flamengo teve tempo de voltar 10 vezes, se quisesse, porque os jogadores olharam o adversário jogar. Hoje, cada jogador do Nublense que pegava a bola tinha alguém grudado. Às vezes não tinha o encaixe ideal, exatamente porque não tinha o treinamento. Mas a postura, né, de ter alguém sempre grudado no jogador quando tem a saída de bola do adversário, ou até quando acontece um passe longo, não fica ninguém em campo olhando o jogo. Fica participando do jogo sem a bola, não observando para ver o que acontece esperando a bola chegar. Essa, para mim, foi a grande notícia. Se isso continuar, se os jogadores tiverem esse comprometimento, junto isso ao conhecimento do Sampaoli e ao fato de ele ter uma personalidade forte, não ceder a nomes de jogadores, a história de jogadores em primeiro lugar, mas pensar nisso, se tiver o desempenho atual, a possibilidade dessa história ser repetida, e se os jogadores, repito, se comprometerem com o treinador, o Flamengo vai jogar um grande futebol na temporada. Então, hoje ganhou, era o mais importante, um adversário muito fraco, muito fraco, ou seja, um adversário muito ruim, mas o Flamengo tinha que ganhar. E o Flamengo ganhou com sobras e o Blessing chutou uma bola no gol. O goleiro do Flamengo não fez nenhuma defesa, ou seja, uma vitória com segurança num jogo em que era necessário ganhar. E agora dá-se tempo ao São Paulo para trabalhar, contando que os jogadores mantenham a postura que mostraram hoje na Libertadores. Então a primeira coisa nesse momento é o treinador ter liberdade plena de decisão do que é melhor a fazer. E ele pode até ter nessa liberdade, ouvir os jogadores, não tem nenhum problema. Mas ele precisa ter as rédeas da situação. Então, é que a questão das rédeas no Flamengo, acho que assim, a gente fala muito como se, e eu acho que é normal que sempre se tema ou se tenha temido isso, esse é um elenco complicado, porque é muito cara grande, porque é muito cara que vai se melindrar se ficar no banco. Só que isso não tem sido a história do Flamengo. Isso não tem acontecido. Talvez o único que tenha ameaçado reclamar, e mesmo assim, depois de longo período no banco de reserva, foi o Pedro. A rédea que o Birner está falando, que é importante ele tomar, é a rédea de fazer com que os jogadores ajam da maneira que ele quer que os jogadores ajam dentro de campo. Essa é a questão. Isso. Porque o problema disciplinar, embora muita gente tenha temido, e eu mesmo achei que em algum momento pudesse ser um problema, ele não se apresentou no Flamengo. Concordo. De maneira geral. Você teve uma ou outra coisa muito pequena para o que é esse elenco, para o tamanho desses caras. Então, essa não tem sido uma questão. Mas fazer os caras responderem dentro de campo de acordo com as suas ideias,
e no caso do São Paulo são ideias muito específicas, claras e Exigem autorais. muito dos jogadores. Exatamente. Então, é essa rédea que ele vai ter que tomar. Mas está claro que o regime é esse agora. Porque senão esse treinador não teria chegado. Na tomada de decisão relativa ao time, tudo é com ele. E os jogadores, evidentemente, vão ter que entender isso. Se é que já não entenderam desde o primeiro dia. So will you fucking fight back?